Boa noite, meus amigos e amigas, bem-vindos a mais um Viciados, o podcast do vício. Como sempre, eu sou o John e mais pessoas precisam gostar de Point and Click. E comigo eu tenho Miguel Oliveira. E aí, pessoal, hoje vamos falar sobre games, finalmente. E Murilo Oliveira. Eu acho que esse podcast vai ser muito divertido. E Renan Barcelos. O meu objetivo aqui é fazer o John e o Murilo jogarem Dark Souls. Jamais. E Gustavo Garcia. Olá, o último console que eu tive foi um Play 2. Então, gente... Foi a melhor frase que eu pensei. Estamos aqui reunidos para... Mais uma vez eu pergunto, quem foi que chamou o Gustavo hoje? Eu quero o Gustavo aqui, vou protegê-lo. Gustavo, está sob a minha proteção. Ele seguiu a gente. Obrigado. Me proteja, eu sou a alma desse podcast. Então, galera, hoje a gente vai ter um programa bem solto. Vamos simplesmente falar o que der nas nossas cabeças sobre nossos jogos preferidos. Então, Sim. considerando a abrangência total e imprevisibilidade desse podcast, não espere muita sanidade por aqui, mas alguém tem algum jogo muito do coração que queira começar a falar? Sim, Porra, pior que eu tenho muitos jogos do coração. eu vou Mentira, você jogou permitir 3 o ou Murilo 4? começar, mas em seguida eu gostaria de falar. Pode começar. Eu vou aí, falar você quer vários jogos do coração, então. Eu vou dividir por períodos. Ele massacrar cada um desses jogos. Tipo assim, Você podia citar quem indicou um dos jogos do seu coração. Tá bom. O meu jogo do coração atual, assim, não só atual, por ser meu jogo do coração do momento, mas também por ser um jogo novo, é The Witcher 3, que foi indicado pelo Miguel. É importante deixar isso bem claro. Então, The Witcher 3 é meu jogo do coração, junto com Skyrim. Os dois eles ficam ali. Eles ficam ali disputando e tal. Voltando um pouco mais no tempo, eu tenho Max Payne 1, que eu acho do caralho, E Max Payne 2. e Resident Evil 4, que Nossa, eu amo Resident Evil, eu amo todo, eu amo a série inteira de Resident Evil, mas o 4 tem um lugarzinho no meu coração. E voltando mais ainda, voltando lá na infância, eu fico com Donkey Kong e Super Mario World. Donkey Kong Country. Donkey Kong Country. E... O 2, Mas quando eu falo Donkey Kong, eu me refiro ao 1, 2 e o 3. Eu me refiro aos 3. mas o 2 é o melhor. Dois é melhor. Tristei controle Mas eu devo dizer que eu sou uma das poucas pessoas do planeta que conseguiu pegar todos os moedões de DK do Donkey Kong 3, tá? Poucas pessoas conseguiram fazer isso. Tá, mas eu gostaria de lembrar que Donkey Kong 64 tem o rap do Donkey Kong, então ele é automaticamente o melhor. Eu discordo disso, mas eu respeito. Cara, ficou parecendo E aí, um secreto, que legal isso. O meu jogo do Ué, coração... por quê? É que o Murilo começou assim, o meu jogo do coração foi tal ano, tal... Amigo secreto, Eu vou desconectar o Gustavo pra poder Miguel conseguir falar. O Rafa tava ocupado hoje ou... O Rafael ia falar Depois de do Foi com você. jogo de futebol e Injustice. Pior que eu acho que ele gosta de Injustice só por causa da DC, né? Nem gostar de jogar, né? Na verdade. Se ele tivesse aqui, ele ia falar, na verdade, cara, é porque o visual parece muito com o visual do Snyder, tá ligado? Aí eu gosto muito. Eu gostaria de dar um parabéns pela imitação do Rafa do Murilo agora. Ficou parecido mesmo. Então, cara, eu gosto de alguns jogos e, tipo, tem um deles que tem uma história bastante triste. Se puder eu colocar uma música de fundo triste. Pô, mas era pra ser um podcast feliz. Sim. Mas esse momento é triste porque história. existe um motivo pra eu gostar desse jogo, tá? Mas vamos pode começar. falar. Eu gosto muito, eu sou vidrado na franquia Pokémon. E é esse que tem uma história bastante triste. Eu vou citar primeiro eles. Gosto bastante do Pokémon. Olha só, não, rapidinho, deixa eu só falar uma coisa, Miguel. Ninguém pegou e jogou fora ou quebrou igual fizeram com seus revistinhas do Ceninha, não, né? Porque, porra... Não, De novo, mais triste não. ainda. É mais triste ainda. A saga continua. Aí tem a Pokémon, tem World of Warcraft, que eu sou fã pra caramba, e tem Chrono Trigger, que pra mim é um jogo que mudou muita coisa pra mim, e tem a franquia de The Legend of Zelda. São meus jogos favoritos do coração, mas claro que também eu curto The Witcher muito, tanto que eu fiquei abusando muito do Murilo pra jogar. E, tipo, eu acho que eu gosto, mas não é assim, não chega a ser uma coisa, um amor roxo.
mas eu curto muito Fire Emblem. É um jogo que eu gosto muito, mas que ainda preciso jogar mais alguns para poder dizer que é um jogo do coração de fato. Você não queria comprar todos? Não, então é por isso que eu preciso jogar mais alguns, porque, por exemplo, Shadow Dragon eu ainda não achei, tá ligado? É muito difícil achar aquele jogo. Que é pra Nintendo DS ainda, e eu preciso dele pra poder jogar e definir algumas coisas. Mas os que eu joguei, o Fates, o Echoes e o Fire Emblem Awakening, todos eles eu gostei muito. O Fates são 2, né, no caso. São 2 versões, são 2 jogos completamente diferentes a história. Aí eu preciso jogar mais pra poder definir tudo. Mas eu gosto muito de jogos de estratégia. A questão da tristeza é porque, por exemplo, Pokémon, eu já curtia, eu vi Guri, aquele anime lá, e eu tinha umas revistas que eu acompanhava de games, eu tinha muitas revistas de games lá em casa, e aí tinha um cara chamado Eric Araki, não sei se vocês lembram do cara, que era um repórter de jogos, e tinha também o Paulo Misawa, né? Então, o Eric Araki, ele tinha uma coluna na Pokémon Club, na revista lá Pokémon Club, que era Diário de um Treinador. Ah, eu lembro. E aí ele era o diário dele, ele jogando Pokémon. Então, ele contava tudo, né? A primeira geração, ele fez várias matérias e tudo mais, contando, hoje eu fui lá, não sei o quê, venci o primeiro ginásio, treinei o meu Pokémon até não sei o quê. E, ele foi o cara que fundou aqui a Liga dos Quatro no Brasil. A primeira liga oficial de Pokémon no Brasil de games foi fundada por ele. E aí a galera jogava tudo mais, e ele contava como era o desafio Elite dos 4, aí depois ele até colocou o personagem dele na revista, depois se tornou um membro da equipe Rocket e tal, era bem... E depois eu via os comentários da galera nas cartas e tal, porque a galera desafiava ele e o cara era mal, o cara ria na cara da galera que perdia pra ele. Aí era... os guris, tá ligado? Ele zoava os guris. Você perdeu pra mim e tal, não sei o quê. Isso eu ficava... Não, eu nunca a história triste, Paulo, a história triste é que o Miguel perdeu pra ele. Não, então, a história triste é o seguinte. Aí, no final da revista, tinha várias propagandas de Game Boy lá, porque pra você jogar Pokémon, você tem que ter um Game Boy pra jogar de forma competitiva, né, oficialmente. Aí eu pedi muito um Game Boy, aí lá meus pais disseram, se você... Depende, se você tirar 10 o ano todo, a gente dá pra você um Game Boy. E aí eu fiz isso, consegui a proeza, só que chegou no final do ano, não ganhei o Game Boy. E aí passei anos pedindo e nada. Não. Agora eu consigo entender por que o Miguel hoje em dia tem todos os consoles da Nintendo, só de sacanagem. E aí aconteceu que, eu passei muitos anos sem ter um console. E aí quando meu pai adoeceu, meu pai teve um problema grave aí, e aí me deram um Super Nintendo. Já tava bem assim, já tava no final da fase Super Nintendo, e eu só tinha um jogo que era Super Mario All Stars, que vinha praticamente todos os Marios lá, né? Ainda mais com o Super Mario World, no caso, que não fazia parte da primeira coletânea, mas quando foi relançado tava com esse jogo adicional. E eu só tinha esse jogo, né, no Super Nintendo, então eu jogava Mario o tempo todo. Aí foi triste também porque, eu fiquei esses dias na casa da minha avó enquanto meu pai estava internado e tal. Só que meu pai voltou e a primeira coisa que ele fez foi vender meu videogame. Porra. Aí... Eu pensei que a primeira coisa que ele fazia era dar o Game Boy. Não, ele vendeu meu videogame e eu fiquei sem, cara. As histórias do Miguel são muito tristes, cara. Você tem uma motivação pra ele, por isso? Quando for podcast feliz, a gente tem que deixar o Miguel de fora. E aí, eu fiquei sem. Aí depois acabou o Game Boy, veio o Game Boy Advance. E aí um colega meu tinha um Game Boy Advance no colégio. Só que ele tava querendo vender, e ele tava querendo vender por um preço lá, que na época era bem legal. E aí eu falei para meus pais, tem um Game Boy Advance agora, porque já era a segunda geração de Pokémon, né, que tava já... Não, na verdade, Game Boy Advance era a terceira geração já, mas que era o Ruby e Safira. Só que ele tinha o jogo de Pokémon Silver, e aí ele tentou vender lá pra mim, e eu falei com meus pais, pedi, e eles disseram, não, a gente vai ver. Só que aí realmente eles não me deram de novo. E aí o que aconteceu? Mais uma vez eu fiquei esperando. Só que quando passou os anos e aí lançou o Nintendo DS. Quando lançou o Nintendo DS, eu já tava no colégio, e aí eu comecei a dar aula de monitoria e eu cobrava para dar aula de reforço para outros alunos. Então eu consegui juntar dinheiro suficiente para comprar um Nintendo DS pelo Mercado Livre. E quando eu consegui juntar o dinheiro,
houve um problema na minha casa, meu pai perdeu um dinheiro. Meu E aí eu fui e dei o meu dinheiro pros meus pais. Ah, mano, eu tô chorando, eu já vou desconectar o Miguel, tá muito triste essa história. Cobri a parada e eu não comprei o Nintendo DS. Deus, mano. Caralho, tá muito triste. Cara, E aí, por fim, quando eu comecei a trabalhar de fato, sair de casa, como já tinha 18 anos, aí finalmente eu comprei um Nintendo DSi, já era o final. Depois comprei um Nintendo 3DS e aí fui comprando todos os consoles da Nintendo que eu consegui comprar. Incluindo o Nintendo Classic, Super Nintendo Classic também. E aí, finalmente, eu consegui jogar Pokémon. Então, eu joguei todos os jogos de Pokémon até hoje. Tenho eles agora estou querendo comprar todas as mídias físicas, que é difícil, mas estou tentando. E consegui jogar Pokémon competitivo, finalmente. E aí também tenho o Chrono Trigger, Chrono Trigger, vale dizer que todos esses jogos... Ele sacaneou? Não, então, quando eu fui atrás do Eric Araki, aí foi triste porque, por exemplo, eu tava trabalhando para uma empresa, tava publicando jogos aqui no Brasil, que era, eu trabalhei com jogos desde os 19 anos, né, no caso, na verdade, desde os 18 anos eu trabalho com jogos, e aí eu trouxe um jogo para o Brasil aqui, que é a Guerra Khan, um jogo que era de estratégia, parecido com Tribal Wars e Travian e outros jogos assim, desses de estratégia de browser. Então eu trouxe mais uns 4 jogos para o Brasil, que era de uma empresa na Bulgária. E aí eu fui, quando eu consegui isso, eu entrei em contato com a revista para a empresa, para a gente fazer uma propaganda do jogo lá. E acontece que o Eric Araki estava trabalhando lá. E foi ele o cara que, assim, eu não sabia que ia falar com ele, eu não sabia que ele trabalhava lá, e no dia que eu fui ter a reunião no Skype para poder conversar com os caras, falei com o Eric Araki. E aí ele falou, na hora que eu falei, poxa, tu é o cara da Pokémon Club? Ele sou, não sei o quê. Eu falei, poxa, cara, nesse tempo já era possível jogar via internet, né, vale dizer, porque depois com o tempo, antigamente era só via cabo, depois tinha infravermelho, e aí, por fim, virou pra internet. E aí, tipo, eu disse, cara, eu gostaria de jogar contra você pra poder, finalmente, né, vencê-lo e tal. Aí ele falou, cara, eu deixei de jogar Pokémon na 3ª geração porque eu fiquei muito puto, porque começaram a ter golpes de matar com One Hit KO. E aí, eu deixei de jogar Pokémon faz tempo já. Porra, ok, isso aí foi muito triste. Quando ele finalmente conseguiu, o cara tá enjoado de Pokémon. Deus, cara... Mas ele foi de boa, podia ter uma versão mais triste ainda da história que ele fala, Pokémon? Nunca gostei disso, eu escrevi essa pra ganhar dinheiro mesmo. Não, mas ele gostava, ele até conversou um pouquinho comigo, mas aí ele não quis jogar de jeito nenhum, ainda abusei lá, mas tu não tem aí não, o Nintendo DS, tá? Você, não, eu tenho, mas eu não vou jogar não, então beleza, valeu. Nossa! Miguel quase perdeu, Miguel quase perdeu um negócio, quase botou tudo a perder, porque ele ficou tietando o cara do Pokémon. Não, já tava certo, o negócio acabou saindo na revista e tal. E aí, assim, jogos pra mim é uma coisa muito interessante porque eu trabalho com jogos, é uma coisa que por muito tempo sustentou minha vida e é legal porque, só que aí nesse caso, esses jogos, a maioria desses jogos que eu citei, por muito tempo eu joguei via emulador, coisa que eu não concordo muito, que a pessoa acabe jogando versões piratas do jogo, mas como eu não tinha jeito nenhum de jogar em casa, eu tinha que comprar um disquete, baixar o emulador, que era aquele Zenes, baixar a ROM e aí poder ir pra uma lan house pra poder jogar, porque eu não podia jogar em casa. Caraca, cara. Então, tipo, era bem sofrido jogar jogos nessa época pra mim. E aí, só depois mesmo de morar sozinho e tal, foi que eu fui conhecer, por exemplo, MMOs e tal. Aí joguei World of Warcraft, joguei Ragnarok Online. Mas World of Warcraft é um jogo que eu gosto muito. Inclusive, você não chegou a falar que é fanboy da Blizzard. Eu sou fanboy da Blizzard. Tenho todos os jogos da Blizzard, apesar de só jogar World of Warcraft. E Hearthstone. Eu pensei que você só fosse bom em StarCraft. Não, StarCraft eu sou bom, mas parei de jogar faz muito tempo. Mas, por exemplo, Diablo eu joguei, aí fiz vários personagens. World of Warcraft eu tenho personagens no nível máximo até hoje. Mesmo na expansão eu não esteja jogando bem. O Overwatch eu joguei pouco. StarCraft eu joguei o clássico e o 2. E aí Hearthstone eu jogo todo mês só pra ganhar o verso do card, que é até chegar no rank 20 e aí parava. E aí paro pra poder voltar no outro mês. E é só isso. Mais lágrimas alguém tem pra derramar? Porra, eu já chorei muito. Fala aí, Gustavo, a gente precisa se alegrar. Oi.
Cara, não, eu só ia comentar que eu tô me segurando muito, cara. Eu não quero mais ser zoado no podcast. Já tô passando minha cota. Então, Eu comentar que no podcast de quadrinhos a gente comentou de fazer um filme da história do Miguel, cara. Tinha que ser uma ópera, velho. uma Tragédia grega. ópera rock. Sim, alguém lá, uma mulher gritando Game Boy, lá, uma pessoa chorando no teatro, assim. Ok, então, Sim, mas os seus jogos favoritos, cara? Ué, Gustavo. Então, cara, eu... Caralho, Gustavo é o melhor. Mano, a graça exala de mim, mano. Que isso? Tá que nem naquele dia da conversa do Rick Mori, o cara fez uma pergunta, sumiu, o cara respondeu e a gente ficou esperando o Gustavo responder de volta. Mano, minhas piadas são transmitidas por osmose, velho. As pessoas riem, sem falar nada. ok, Gustavo, Vamos diga, lá. quais são os seus jogos queridos? Ok, vamos lá. Começar falando dos que já foram citados, o Resident Evil 4, adoro, incrível, um dos jogos favoritos. Foi o jogo que eu mais fiquei feliz, um dos jogos que eu mais fiquei feliz por ter chegado ao final. Eu cheguei ao final naquela fase que é você num jet ski, numa montanha, cara, aquilo é sensacional. Também já foi citado, qual que eu anotei aqui que foi citado? O Super Mario World também, que é o meu Mario favorito. Mas então, acho que o jogo principal da minha vida foi God of War, porque o 1 e o 2, né, principalmente, que eu jogava sempre com meu irmão, a gente zerou várias vezes os dois jogos, e toda aquela mitologia, as animações do jogo eram sensacionais, foi muito bom, foi muito importante pra mim. Outro foi Joguei o meia Guitar hora e Hero. desisti. Pô, cara, God of War eu acho sensacional. Tanto a Eu história... achava um pouco quanto- repetitivo. Eu sempre gostei mais de Devil May Cry. Eu prefiro God of War, então. Devil May Cry eu não curti tanto. Eu prefiro God of War, apesar... Eu entendo as críticas a God of War, mas eu prefiro. Eu acho- tenho uma acho- expectativa do novo, mas os antigos. Eu joguei até Eu, o confesso que eu gosto mais de Devil May Cry porque eu acho o Dante mais estiloso. Ah, não, realmente, tipo, a diferença é que basicamente o Dante é um personagem super simpático e o problema de God of War é que eu odeio o Kratos, o Kratos. Eu quero que ele se Isso, foda. é isso. Ah, peraí. É isso, é isso, é isso. É mas muito depende cuzão. também, porque se for a última versão do Devil May Cry, Não. Não. Isso não existe. Essa versão não existe. Lá, não existe. Sinceramente, pra mim, God of War é tipo Percy Jackson, só que escrito pelo Liefeld. Não, eu Não, acho que não. E dirigido pelo Snyder. Não, inclusive, eu acho que o filme que é o jogo que, junto com o 300, lançou essa nova versão, tipo, da Grécia badass em slow motion. Mas como é. Ele tem muitas mecânicas que eu chamei de The Legend of Zelda, só com muita violência. Cara, eu acho que, tipo, o legal do jogo, mano, é a questão... Ele é um jogo muito catártico, tá ligado? E, tipo, eu joguei quando eu era pequeno, então toda aquela coisa, aquela trilha sonora sensacional, tipo... Pode criticar muitas coisas, mas, tipo, o trabalho de arte do jogo é incrível, tipo, a Sim. criação dos monstros, Não, então do você tem que universo. jogar Dark Souls. Você joga Dark Souls. Cara, você curte. eu vou dizer como uma pessoa sempre velho aqui conversando com o Gustavo, porque o Gustavo fala, quando eu era pequeno eu joguei o primeiro God of War, que é tipo do Pois é. PlayStation aí, a pessoa fala ainda do Super Nintendo, ainda a gente é da época que... Eu tenho que falar que, mas tá assim, eu tenho que falar que há algum tempo eu joguei o God of War 2 de pra novo. E foi muito engraçado porque jogando, tem hora que aparece aquelas mulheres peladas com aqueles peitos triangulares de gráficos antigos. E é muito engraçado de pensar, caramba, há uns 15 anos atrás, esse peito triangular fez a alegria de alguém. Tipo, e é bizarro olhar hoje em dia, que tipo, não tem. É bizarro hoje em dia, não tem nenhum sex appeal naquilo, é esquisito só. Mas é engraçado pensar, na época aquilo foi, caralho, mulheres peladas. Porra, o GTA San Andreas, que é aquele gráfico horrível. Quando você ia com... Eu lembro que eu jogava com meus primos, a gente era moleque, a gente ia pro... Moleque, a gente tinha, sei lá, uns 15 anos. A gente ia pro puteiro que tinha lá em San Andreas. Aí ficava a mulher rebolando com a bunda toda quadrada e aquilo ali era incrível. Ah, mas Pior que eu não cheguei a ver precisa Dark Souls, não. ficar Eu tô sem aqui, roupa, né? eu tô aqui procurando God of War Boobies no Google pra ver como era. Vai aparecer os Tem peitos que ser- do Kratos, tem- cara. Mas, Não pode ser mas assim, tipo, nem tem que ser precisa ficar sem roupa, porque, tipo, se você for olhar Peitoral espartano. a Tomb Raider lá, Poxa, Sim, esqueci da... a Lara Croft. Lara Croft.
Lara Croft. Foi um cara. ícone sexual e tipo, era toda quadrada ela, né? Sim, mas sempre tinha o Não, modo do Nude Raider também, que era aquela coisa bizarra. No Tomb Raider 1, os PCs da Lara Croft eram literalmente triângulos. Sim. Eu procurei aqui o God of War, procurando God of War Boobs. Além dos de Kratos, apareceu também aqui de um personagem que eu não sei como é. Parece uma medusa, talvez, não sei. E são até poligonais. Dá pra ver que tem uns ângulos. E esse, senhoras e senhores, é o Renan analisando seios pixelados em pleno podcast. Tô analisando com toda a seriedade do mundo. É tipo, Sim. Estão serrilhados, poligonais. mas é o mesmo problema de anti-aliasing. Aliás, Mas, uma coisa que vale dizer aqui, esse podcast aqui também vale pra dizer que eu e o Renan estamos agora abrindo um novo canal do Vício, que é só sobre games. Então, se quem quiser ver mais análises como essa, é só se inscrever lá, o link tá na descrição. Top 10 dos quem quiser. dos jogos. Dos melhores Os vídeos entram no jogos. canal, eles aparecem na playlist de games, só que eu acho que não chega a ativar o feed das pessoas, né? Isso. Moral da história é inscreva-se no outro canal. Tem que se inscrever lá no novo canal. Sim, vamos deixar na descrição. Continuando aqui minha lista. Continue. Gente, eu queria falar que, tipo, agora há pouco, não sei se foi só no meu, mas tipo, deu uma travada aqui. Caso, sei lá, eu saia, foi a minha internet que caiu, mas eu volto em breve. É só avisando já, pra vocês não ficarem assustados com a minha falta aqui, que eu sei que... Tudo bem, não vai acontecer. Ok, então... Então, cara, John, outro pode jogo- mutar ele mais umas 3 vezes pra ver se ele pensa que a internet caindo. Mas ok, então, cara, outro jogo que eu achava sensacional, cara, era Black, não sei se vocês jogaram, que era de tiro, cara, você tinha que fazer umas invasões. Eu nunca fui um grande fã de FPS. Cara, mas esse jogo Eu era também foda não. porque, tipo... Eu acho que o único FPS que eu realmente gostei foi o 007 de Nintendo GoldenEye. 64, que GoldenEye, eu adoro. cara. O GoldenEye, eu adoro. Eu adoro. Cara, mas o Black Eu era queria foda Perfect porque... Dark, mas... E Tinha um Tinha FPS uma- que eu gostava, cara, que era Army Man, que era com os bonecos daquele de guerra, tá ligado? No PlayStation. Os verdes. No PlayStation, os o máximo bonecos que eu verdes. joguei de FPS foi o Medal of Honor, eu gostava também. Mas o Army Man não era de FPS, era de estratégia. Tinha um modo FPS, não? Pra você matar o cara lá. Era a terceira Eu acho pessoa, que né, em na todos verdade. não. Eu acho que em todos não, mas era em terceira pessoa, mas era basicamente de estratégia. Mas é que o Black explodiu muita cabeça na época, meus amigos, porque, tipo, a capacidade de destruição do cenário era muito impressionante, cara. Tipo, Eu tô começando a... Mas Gustavo, no GoldenEye, se você atirasse na cadeira de madeira, ela explodia, tá? Então, eu só digo isso. não, ok. Mas, tipo, era um caos esse jogo, que era incrível. Tipo, eram os jogos mais de adrenalina que tinha. Foda, cara. Que era sensacional. Era Mercenários 2. Jogaram, cara. Esse era incrível, mano. Que, tipo, era num país que tinha uma ditadura. Era um bagulho meio dessas histórias genéricas de filme de ação dos anos 80. Tem um país lá com um ditador, você tem que entrar nesse país e botar o terror em todo lugar que você puder. E era sensacional, mano. Era tipo um GTA, só que mais estratégico, com mais possibilidades, tipo, de você se mover e fazer planos. Era muito bom. Ô, Gustavo, rapidinho, você chegou a jogar jogo bom? Cara, Só uma eu vou dúvida. comentar o melhor aqui. Ok, vai lá. Um Yesha. Porra, não, eu vou desconectar o Gustavo. Eu gosto de uma Esse lista. jogo, cara. É legal. Esse jogo é sensacional, porque é tipo um Mortal Kombat, só que com monstros gigantes. Você pegava um prédio e tacava no seu oponente, tá ligado? Você tinha tipo, Pô, vários cara, monstros do filme do Godzilla. Tinha um jogo assim, só que ele não era exatamente... Ele era de luta, mas ele não era assim de luta, do tipo, ficar um de frente pro outro. Não Ele era um não. gráfico assim, mais 2D. Tinha um jogo desse que era que eu só jogava em fliperama, nunca descobri o nome do jogo. Esse jogo do Godzilla é assim Pelo menos também. não É lembro. também assim. 2D meio charge, e era muito divertido, que era no meio da cidade mesmo. Você saía destruindo tudo, matando gente. Pra você curar a vida, você comia a galera que tava no prédio pedindo por ajuda. Cara, eu achei sensacional esse do Godzilla, porque você podia dar uns cavalinhos de pau com o Godzilla, mas podia dar umas cambalhotas. Era bizarro, mas era sensacional. Você pegava aquelas aranhas, tinha uma aranha gigante, você lutava, aí você jogava ela no prédio. Cara, era sensacional esse jogo. Então, era ruim, mas tipo um ruim bom. Tá ligado?
Tipo um jogo trash, tá ligado? Não, é muito bom. A gente fala The Witcher, fala Chrono Trigger, fala. Não, eu tô esperando até agora ele vir com um jogo minimamente conhecido e bom. Ok. Hitman. Vocês jogaram Isso é Hitman? legal. Sim, é Eu bom. não joguei incrível. muito, mas é legal. Eu O que eu mais joguei era o bocado, Blood Mary. É um jogo muito inteligente, cara. Sério, muito bacana. Que mais? Guitar Hero. Vocês não vão me zoar agora por Guitar Hero. Eu adoro Guitar Hero, cara. Pô, eu não digo que adoro, mas é legal. Guitar Hero é divertido. Eu acho... Não eu estilo, gostava mas muito eu quando entendo. era pequeno. É porque eu nunca encarei o Guitar Hero como um jogo de você pegar e jogar e tal. Era mais uma parada, tipo, quando eu não tinha nada pra fazer, aí eu colocava umas musiquinhas e ficava tocando. E na verdade eu eu jogo só, jogo, eu jogo com amigos só, basicamente. Que engraçado. eu jogo Threads of Fire, que é de PC, é free. Não, sim, geralmente eu jogava com meu irmão, com os meus primos, era mais uma parada assim, de Eu diversão. fui até vencer o demônio, cara. Porque no Guitar Hero 3, o chefão final era um demônio. Esse tinha que vencer o demônio, tocando cara. Era Tenacious D? foda. Toca Sim, música sim, Tenacious D? é isso mesmo. E agora eu vou Qual falar Deus um você gosta? muito ruim, cara. Já que eu tô falando de jogos Não, é ruins, pra falar jogo péssimo bom. agora. Quem é agora depois do Gustavo? Cara, mas é bom pra mim, sou eu ou o mano. Do Renato? meu coração. Do meu coração, essa é a parada. Pode ser ruim, mas é do meu coração. Ó, Chamado pode falar. Tibia. Tibia. Tibia, cara. Tibia. Não tinha som nessa porra, a câmera era de cima, era um. Os jogos lá da Tiger, aqueles lá que não tem Isso. animação de verdade, tem uma porrada. Um bagulho. Não, tipo, não, era um RPG, tá ligado? É um RPG, pô, Tibia, o MMO. De aberto. Tibia, tá, o Tibia. Não, Que Tibia é tipo você clássico. entrar com os caras, aparecendo os peidos nele. Tibia Tipo um é. Skyrim pobre, cara. Não, Tá ligado? Um Tibia Skyrim não. muito pobre. Pobre não, porque o jogo rende até hoje, tá ligado? Eu trabalhei na principal empresa que vendia créditos de Tibia, e Tibia fazia muita grana por mês, cara. Cara, Era eu o não posso- Gustavo. Cara Inclusive, mesmo. acho que a gente deveria fazer um videocast jogando Tibia, todo mundo. Saindo de Hookguard. Cara, eu não posso falar. o jogo que eu achei que vocês iam me zoar mais, vocês estão falando bem. Eu não- Que Não, surpresa. cara, Tibia era massa. Eu não posso falar Ainda nada. tem porque aquele... Gustavo, eu jogava RuneScape, eu não posso falar nada. RuneScape eu joguei Jogava o também. RuneScape. RuneScape tem uns orcs bem parecidos com o que são descritos em Senhor dos Anéis. Foi o primeiro MMO que eu joguei. Na minha época a internet era uma merda, eu demorava 1 hora pra começar a rodar o jogo. Era ruim pra jogar. porque Eu tinha nunca que gostei carregar o browser. de. Eu nunca gostei de MMO. Na verdade, o único Também não. MMO que eu já joguei na vida foi o Star Wars Old Republic, que eu joguei um bom tempo até. É Eu também legal. não fui muito, mas foi uma experiência de um período. Eu também E eu só não sou joguei de porque eu jogo. tinha. Eu só joguei porque eu tinha acabado de jogar o Knights of the Old Republic 1 e o 2. Aí eu precisava demais, aí eu fui jogar o Old Republic. Aí criei conta, joguei um tempão. Sim, porque tu parou. eu não... Eu Olha, acabei parando porque não curto. Aí quando passou o meu hype de momentâneo de Star Wars, aí eu larguei o jogo. Eu também não Eu sei, eu jogo também vale a nunca fui pena, muito né? de MMO. Mas Então, enfim, quem é agora? É o John? eu posso contar então a minha história. Não, mas calma aí, antes do João começar, eu quero só fazer uma ressalva aqui, eu quero acrescentar um jogo que eu esqueci. Final Fantasy VII. Eu não posso deixar, eu não podia deixar de falar Final Fantasy VII. Pronto. É foda. Não. Peraí, eu queria falar um último também, pro Red Ways, que é esse jogo, tipo, é mais recente. Tipo, não tão recente, acho que é tipo 2013, mas tipo, os outros são mais antigos. E é um jogo extremamente simples, é um jogo indie que eu achei. O último jogo que eu joguei que eu falei, cara, esse jogo é genial. Eu queria recomendar quem não jogou, chamado Papers, Please, que é de point and click também, tá ligado? Tipo, é 8-bit, coisa assim. Pensei que tu ia falar Braid. Ele não é bem um point and click, Não, eu Olha acho. só, eu só quero falar uma mas, coisa aqui bem rápida. Eu só quero falar uma coisa aqui rapidinho. O Gustavo gastou a vez dele falando um monte de jogo merda. Aí quando for a vez dos outros, quando alguém falar, alguém falar Metal Gear, aí o Gustavo, porra, pode crer, cara, Metal Gear, eu vou ficar bolado. Eu vou falar que ele gastou a vez dele falando um monte de jogo Vai merda. ser a minha vez. Porra. Gostam dos maiores clássicos dos jogos, beleza? O cara fala, mano, Godzilla é um dos melhores jogos dos tempos. Fácil. Com certeza. Black também. Vocês que não jogaram Black, estão falando. E eu falei Resident Evil 4, que você também gosta. Então, ó, você tá se queimando. Não, tudo bem, Resident Evil 4 salvou a sua lista. Eu só tenho uma só coisa a te que dizer, Resident Evil Gustavo. 4 Gustavo, no seu PS2 você só tinha CD merda. Eu só tenho isso a te dizer. Faltou uma patch nessa PS2. Cara, eu tinha os aclamados, né, Shadow of Colossus nesses jogos, eu tinha. Só que pra mim eles não chegam perto do glorioso Godzilla. É isso aí. É desse jeito que você vai acabar sendo guiado pela galera.
Que precisa de Shadow of Colossus quando você tem Godzilla Unleashed? Inclusive, você poderia fazer Eu sou muito outsider, tá? Eu sou outsider demais pra esse podcast, Aí, ó, tá ligado? Vocês são Você muito poderia óbvios. fazer uma coluna Vocês falam no de canal muito novo, no óbvio. canal dos jogos. Poderia fazer uma coluna Jogos Merda. Aí você vai jogando. Faz uma coluna lá, zerando meu Godzilla. Com vários capítulos. Ai, cara, seria sensacional. Vocês vão ver o que é um jogo, de verdade. Coisa. Ok, então. Enfim, Vai, vai lá, John. Eu vou. Como é que eu vou mutar o Gustavo? Vai lá, John. Beleza, então. Eu acho que vocês devem saber já mesmo, meu gênero de jogo preferido são os adventures, popularmente os point and click. Isso porque eu fiquei, a maior parte da minha infância, eu passei sempre uma geração atrás de consoles, sabe? Eu ganhei um Nintendo 64 em 2001, quando tava saindo o PS2. Eu ganhei o PS2 no finalzinho de 2006, quando tava saindo o PS3. Então eu acabo pegando muitos jogos que são uma geração antes de mim, apesar da minha idade, por causa disso, mas... E eu passei John, você já jogou o Broken Sword? Já. Caralho, já. é muito foda. Mas nesse termo de jogo de conspiração, caralho, a 4, eu prefiro muito mais o Gabriel Knight, que teve até minha live fracassada, que foi uma merda, mas... é um jogo que eu adoro demais, porque foi o primeiro jogo de adventure, assim, a ter uma história fodida, muito, que se levava muito a sério, tinha uma grande pesquisa. E o terceiro jogo eu acho ninguém gosta, só eu acho incrivelmente subestimado. E eu também adoro os jogos da LucasArts, tipo Monkey Island, Full Throttle. Monkey Island eu acho uma obra-prima da comédia. E o tipo... Você jogou o Indigo Prophecy? Fahrenheit do Jupin? Joguei. Eu gostei. Eu também gosto do Heavy Rain também. O Beyond eu achei uma bosta, mas tudo bem. Beyond Souls. Mas fora desse... Inclusive eu tenho que notar, o primeiro adventure que eu joguei no PC, que marcou muito, que ninguém pensa nesse jogo, mas eu descobri que muita gente que eu converso ao longo dos anos jogou. Inclusive o Murilo, que é um jogo pra criança, mas são os jogos da Pantera Cor-de-Rosa, que são fodas. Caralho, esse jogo é muito foda. São fodas, inclusive, eu só sou uma pessoa estranha, que nem eu sou hoje, porque o roteiro desse jogo era muito inteligente e os diálogos eram muito estranhos e eu absorvi muito disso. Né? É muito foda. Uma coisa que me deixou marcado nesse jogo foi a parte do encontro Young Lee. E eu não encontrava esse filho da puta. Eu demorei pra encontrar esse filho da puta. Ele tava debaixo da cama. Sim, ele tava debaixo da cama, esse maldito. Eram dois, era o Passaporte para o Perigo e o Abracadabra, que o segundo é até melhor porque é mais engraçado, mas... É muito massa esse jogo. No jogo de crianças, né? Muita gente, ao que você vai conversando ao longo do tempo, muita gente chegou a esse jogo, só que ninguém conversa sobre. Então é uma mini pérola esperando pra ser redescoberta. E ele era dublado em português, era muito massa. Sim, era a dublagem do cara, o Tata Coisa, não lembro o nome dele, que ele é muito bom. Tata Guarnieri. Sim, a dublagem do jogo é espetacular, porque é muito mais engraçado que a americana, eu já chequei já. Ele dublou o Kenshin também, Samurai X, na versão em português. Foi escrito pela Emily Kapnek, que depois fez aquela série Suburban, sabe? Ela é criadora do jogo. É muito bom. Sei, não, acho que eu prefiro Black. Mas enfim, depois disso, quando eu fui pro Nintendo 64, os jogos que me marcaram realmente foi o GoldenEye, que é um jogo que eu jogava muito com meu pai. E tanto o GoldenEye quanto o menos lembrado, The World Is Not Enough, que na verdade praticamente tão bom quanto, só que não é tão icônico e pela EA, não é pela Rare. E Renan, eu também gosto de Perfect Dark, mas eu tenho um carinho maior pro GoldenEye. Foi o jogo que eu entendo isso. Me introduziu ao 007, meu pai tinha, quase todos os filmes gravados em VHS da televisão, então eu vi 1 milhão de vezes, eu acho que eu vi a fita gravada GoldenEye umas 500 vezes, quase queimei aquela fita. E eu já falei, o Homem-Aranha do Nintendo 64 é o jogo que eu devo toda a minha vida, minha falta de vida social como um nerdão sem vida, aquele jogo que me levou pro mau caminho. Aí... Eu não sei, acho que na época do PS2... E os jogos bons de Nintendo 64? Tipo, aquele Tactics Ogre, você não jogou, não? Eu gostava... Não, peraí, GoldenEye é foda, tá? Eu gostava pra caralho. Cara, Ocarina of Time é um jogo incrivelmente do meu coração. Eu amo. Apesar de eu ser traumatizado com o Majora's Mask, porque eu nunca consegui salvar aquele jogo direito, então toda vez que eu fazia merda, eu perdi o dia e eu tinha que começar de novo. Era frustrante, mas Ocarina tá no meu coração pra sempre. E... Mas Majora's é massa, cara. Mas só que eu, como uma criança que ainda não falava inglês direito, eu era completamente perdido, que é um daqueles jogos que são bem crípticos, quando você não sabe muito o que fazer.
Aí depois eu zerei, mas muito tempo depois. Outro jogo que eu acho foda, que pessoas têm que lembrar mais, é o Banjo-Kazooie e o Banjo-Tooie, que eu acho que é melhor até do que Super Mario 64. O Banjo-Tooie consegue misturar todos os gêneros de jogos possíveis. Eles agora fazem jogos pra Microsoft. Era a Rare, cara. A Rare fez o Conker's Bad Fur Day também, que é o jogo... Cara, eu ia falar esse, mano. Cara, lá, eu não falei? Cara, Conker's Bad Fur Day tinha Cara, é muito bom esse, Nossa, era cara. um cocô gigante que cantava ópera, eu só posso dizer isso, tá? Então... E, tipo, misturava, tipo, um monte de sátira de filme americano. Sim, tinha hora que era paródia de meio filme Matrix, americano, cara. era muito bom. A introdução do filme era a Laranja Sim. Mecânica. Cara, Isso Quando eu é vi Laranja- daqueles frutos, né? Quando eu vi Laranja Mecânica pela É jogo de primeira vez... skills? Quando eu vi pela primeira vez, aí começa a Laranja Mecânica, começa eu... Caralho! Agora tudo faz sentido. Sim. aham. Mas aí seguindo pro PS2, eu preciso comentar o jogo que tá eternamente no meu coração, mas é um guilty pleasure. Tem muitos fãs, eu amo e odeio esse jogo de uma forma muito extrema, mas é a franquia Kingdom Hearts como um todo, que é absolutamente imbecil. Eu odeio, mas eu amo demais. Eu tenho problemas com esse jogo. Eu choro jogando o primeiro jogo, ainda assim eu penso, que merda de jogo. Então eu acho que eu vou acabar fazendo uma live desse jogo no futuro. Mas eu acho que todo mundo que gosta de Kingdom Hearts tem essa relação amor e ódio com esse Sim, jogo. sim. Cara, porque a coisa que eu mais... Eu tenho uma obsessão... a coisa que eu mais dou carinho pelo jogo, por algum motivo, é a história do jogo. Eu não consigo relevar a história. E eu fico tentando entender a história de Kingdom Hearts. Ela se leva tão a sério, mas não faz nenhum sentido. É frustrante demais. E é aquele tipo de jogo que eu acho que encapsula, tipo, toda aquela estética otaku de 2004, sabe? 2005. O que me chama a atenção na franquia é o amor que eles têm pelo Hércules, tá ligado? Porque eu Assim, sempre mas... tem. Porra, o que sempre me tem chama um atenção, o que me chama atenção é você ter a porra do Pateta e do Pato Donald lá no meio do RPG. Mas o que é bizarro, porque eles têm o aqueles Pateta. sapatos do Sora. Sim, é que tem o sapato do Mickey. O Sora é basicamente se o Mickey fosse um protagonista de shonen, sabe? O design dele é isso. E o bizarro é que eles têm o Pateta e o Pato Donald de sidekicks, e eles tratam eles como se eles fossem personagens de shonen também. Então o Pateta, ele é tudo sábio e fica dando frases contemplativas de filosofia. É muito bizarro. Só que é o Pateta, é tipo, ei, Sora, acredite na amizade. Que é o Pateta falando É sim. Tem uma hora no segundo jogo que eles tentam fazer acreditar que o Pateta morreu. E é muito esquisito, porque todo mundo fica bolado. Tipo, caralho, o Pateta morreu. E o Pateta... E aí, claro, o Pateta encontrando o Cloud, encontrando o Sephiroth, essas coisas, tipo, extremamente loucas. Mas que porra de jogo é esse, velho? Sim, é um crossover. Você nunca ouviu falar de Não. Kingdom Hearts? Caramba, velho. É É mais da um, cara. Square, pô. Ele tava ocupado jogando Godzilla. Olha, Só jogo CUT, só jogo CUT. É basicamente uma mistura, tipo, é um crossover de Final Fantasy com a Disney, basicamente, com um gameplay meio Zelda. É isso. Só que com uma história que se leva bizarramente a sério e a cada jogo fica mais confusa. Cara, qual o ponto eu negativo acho desse jogo que até agora eu não entendi? Pra mim, é o auge da humanidade. Eu nem conheço ele. Realmente é essa a minha relação com o jogo. E, cara, é aquilo, cara. Esse jogo é a prova que eu sou aquela pessoa, sabe? Eu sou meio otaku reprimido, sabe? Então eu fico aquilo. Eu sou aquele tipo, vamos dar porrada nos otakus, mas secretamente eu tô vendo Princess Tutu. Então esse é aquele jogo que quando começa a tocar música de J-Rock traduzida em inglês, eu começo a cantar junto, eu não resisto. Cara, mano, que jogo fantástico. O tal da Ricardo, né? Sim. Eu canto junto. Se começa a puxar a música, eu começo a cantar. Não tem como resistir. É engraçado que na última E3 teve um trailer desse jogo, do próximo, né, no caso. E aí tem os caras lá jogando xadrez. Eu pensei que era isso mas era Kingdom Hearts. O Kingdom Hearts, cara, é incrível, porque o segundo jogo começa... Tem um prólogo que demora umas 4 horas pra você jogando, que é só com os personagens, uma coisa toda anime, não tem nada Disney. Aí, do nada, o jogo começa a cair o Pato Donald no jogo, e o Pateta, e você tá no mundo no mundo da Mulan, sabe? Do nada. É muito... Esse foi o 2, o 10 horas de prólogo. Uhum, 10 horas de prólogo, não são 4, e cai primeiro o Mickey Ninja.
Sim, desculpa, eu esqueci do Mickey Ninja. E realmente é um jogo onde o Mickey é um porradeiro que vai dar porrada em todo mundo com uma chave gigante. Então, Gustavo, realmente é o melhor Uma chave jogo de todos gigante os que na tempos. vida real quebraria o pulso Meu das Deus, pessoas. mano, o Pateta com escudão, que é a forma do Mickey, cara. Isso é genial, meu Jesus Cristo. Você teve um PS3 e nunca jogou esse jogo? Cara, tipo, eu já ouvi falar do nome, mas eu não fazia ideia que o conceito do jogo era esse, cara. Então, cara, baixa ISO agora e, sei lá, só jogue. Meu Deus, cara, o Mickey com uma armadura negra. Que coisa mais... Velho. Enfim, aí... Tá vendo? Você poderia ter jogado enquanto você tava perdendo tempo com o Godzilla. Velho, você não jogou Godzilla. Você estaria, ó. Mano, Godzilla é o jogo, mano. Para dar uma felicidade pro Gustavo, o primeiro jogo de PS2 que eu joguei foi o Poderoso Chefão, que realmente eu acho muito massa. Sim, então, a melhor parte da minha lista a gente falou antes de começar o podcast, cara. Esse é o problema. Não. Culpa sua. Era só falar de novo. A culpa foi sua, o seu jogo do Godzilla aí. Ah, deixa eu voltar. Não, Gustavo, depois a gente fala sobre isso, tá? Porque agora eu tenho que falar de coisa. Eu tenho que falar de coisa importante. Eu tenho que falar de Metal Gear, tá? Sua vida Memes e mais nanomachines é o que tá faltando nessa lista. Sim, Nanomachine Sun, Metal Gear. Eu tenho que falar o jogo, a franquia mais alucinada, mais profunda, mais imbecil, mais sem noção, mais incrível que eu amo do coração, desse japonês maluco, desse Hideo Kojima. Eu amo Metal Gear e eu entendo que se você odiar Metal Gear, eu entendo perfeitamente, mas eu amo Metal Gear. Eu no 3, não pode odiar o 3. Não, o 3, quer dizer, até o 3 tem esses momentos muito sem noção, mas... Não, eu amo tudo. Quer dizer, 1, 2, 3 é 4, o 5 eu tenho meu coração, partiu meu coração. Eu aceito o 5, embora ele tenha muitos problemas, mas eu respeito o que ele tentou fazer. Eu respeito que ele tem um gameplay muito bom, mas ele é um jogo incompleto. Mas em termos de história, em termos de fazer o grande blockbuster que o Michael Bay apenas sonha em fazer, com todo o exagero de um anime, e falando sobre Richard Dawkins e guerras no Iraque, e nanomachines e caralho a 4. Sério, Metal Gear dá pra passar. A gente vai acabar fazendo um podcast de Metal Gear se tiver mais gente além do Renan pra falar sobre a série. Só vai ter eu e ainda assim a gente vai fazer um podcast. De 5 horas, a gente vai falar do primeiro jogo só. Eu tenho que jogar os outros, eu só joguei o primeiro e acho muito bom. E cara, conhecendo o Murilo... Eu acho uma merda. Tô brincando só pra deixar vocês bravos. Conhecendo o Murilo, você vai achar muito foda os outros, tipo, porque... tipo, a Metal Gear é o melhor anime que você nunca viu, basicamente. Eu acho que eu posso definir como isso. Sim, eu lembro que quando eu joguei o primeiro, quando chegou naquela parte no final, onde você luta com o Liquid Snake, os dois sem camisa, trocando soco, eu achei aquilo do caralho, né? Isso você não chegou no final do 4, quando de fato tem a revanche, só que agora é o Liquid e o Solid. Calma. São os dois velhos, aí o Liquid ainda sem camisa. Os dois começam a se socar e começam a tocar medley de todos os jogos. E só a detalhe, eu acho que essa foi um dos melhores trechos da indústria dos jogos. E detalhe, pra ter ver a noção do excesso, só a cutscene deles lutando já demora uns 5 minutos. Aí você começa a jogar a luta em si. E aí no meio disso tem mais cutscenes de 5 minutos. O 4, eu acho que tem 9 horas de cutscene. É inacreditável. Eu adoro, eu adoro as cutscenes. Tipo, quem reclama das cutscenes de Metal Gear, morra, elas são maravilhosas. Sim, de fato. Inclusive, um dos problemas do 5 é ter poucas cutscenes. Sim, realmente o 3 é um dos jogos mais perfeitos de todos os tempos, especialmente pela história. O final do 3, acho que talvez seja o final mais imaculado de um jogo que eu possa pensar. Apesar de quase todas as personagens femininas do Kojima serem cagadas, a boss redime todas. É complicado, porque elas são cagadas em alguns aspectos, mas se redimem em outros aspectos também. Então é uma mistureba. Cara, Pô, a irmã do Otacon é triste, porque, pô, é triste. Mas... Então, o que eu acho impressionante no Metal Gear é que em jogos, cara, tipo, não tem muito essa visão do criador. Por exemplo, em cinema as pessoas lembram, tipo, diretor tal, diretor X, Tarantino, aí em literatura também, aí as 7 séries de TV também, mas agora com jogos é difícil você ver tipo, um jogo que é lembrado, que tipo, as pessoas reconhecem o criador. E Metal Gear essa figura de autor. Tem tipo, toda essa aclamação em cima do Kojima e tal, que eu acho muito impressionante, cara. Acho muito e o Kojima é um puto cineasta frustrado também.
Então também tem isso. O que foi ótimo pros jogos dele. Sim, por isso que o Kojima vai ser o único cara do planeta que mete música do Ennio Morricone nos seus jogos. Descreve ele como um rockstar dos jogos. Eu acho isso foda pra caramba, cara. Tipo, eu nunca cheguei a jogar um jogo, mas eu tenho muita curiosidade. Eu não tive oportunidade ainda de jogar. Sim. Vai lançar um Mas novo, parece você pode começar por ele, Metal Gear Survive. Não, mas de resto tem que falar também, tipo, tem muitos jogos de PS2 que eu joguei que não vale anotar. Eu joguei muito jogo de, sabe, por questões de não pelo game, por ser fã de coisa, tipo, muito jogo de quadrinho, muito jogo de 007. Eu acho que eu joguei praticamente todos, mas entre jogo que destaque muito, muito Final Fantasy, tipo, eu gosto muito do 7 também, como o Murilo falou, mas eu tenho um carinho muito grande pelo 12. Eu acho o 12 fantástico. Eu acho o 13 a pior experiência que eu já tive com o jogo. E eu não vou citar... Você jogou Mafia? Eu não vou citar Resident Evil porque eu já fiz cos pobre de Leon com a minha ex-namorada, com a Ashley, pra gente ganhar Resident Evil 6 na estreia. A gente ganhou de graça, fazendo cos pobre. Só acredito com fotos. Não, jamais. Nossa, tem... Até porque... Cara, você viu Resident Evil 6 no cinema? Hã? Resident Evil... Não, Resident Evil 6 é jogo. Ah, tá. Jogo. Você jogou... O vídeo tem que ser isso, cara. A miniatura do podcast tem que ser ele de puta... Ninguém vai ver isso. É muito ruim. É muito ruim. Resident Evil 6 é um dos jogos mais merdas que já fizeram. Cara, sinceramente, eu vou falar uma verdade. Eu não acho o 6 tão merda assim. Não, cara, o 6 é muito ruim. O 6 é horrível. O 6 é muito ruim. O 6 é o pior jogo de Resident Evil, mas eu também não acho essa bomba estratosférica de merda toda, não. O 6 é basicamente... Pra mim, o 6 é basicamente Resident Evil dirigido pelo Michael Bay, mas considerando que Resident Evil... Eu sempre achei uma série meio idiota, desculpa, então eu não vejo tanto problema assim. Olha, o 6, ele, além de ser o pior Resident Evil, ele é um péssimo jogo de ação. Ele tem até mecânicas bem feitinhas. Só que a forma como ele vai unindo tudo com a história é muito ruim. Puta que pariu. E Resident Evil é tipo assim... vou aproveitar o gancho pra começar a falar, já que se John tiver acabado. Tem mais coisas, só um instante. Eu tenho que citar todos os meus jogos de DS que praticamente só eu gosto. Tem uma fanbase, mas são mais de nicho, porque eu sou extremamente fã, tipo, pesado de Phoenix Wright e Saturnia, tá? Eu tenho um 3DS só pra jogar esses jogos. Tipo, esses jogos tipo Phoenix Wright, o Professor Layton, o crossover entre os dois, que é o melhor crossover de games já feitos, a franquia Zero Escape, que é ainda mais obscura, são esses jogos japoneses que... Baixou o Gustavo no John agora. Não. Vai sair pra Nintendo Switch, vê se John... Eu fiquei putaço recentemente, porque o novo jogo vai sair pra Switch, então fudeu. Não sei o que eu faço da vida agora. Daqui a pouco o John cita Godzilla. Não, peraí. É diferente, porque assim, o jogo... Olha, eu vou falar uma coisa, de Phoenix Wright não é super famoso, mas tem uma fanbase muito grande. Mas é bom mesmo o jogo. Os jogos são muito legais, são muito divertidos. É viciado. Black também, tá bom? Não, vicia pra caramba, é muito engraçado e tem a melhor adaptação em filme de todos os tempos, que foi dirigida pelo Takashi Miike, que é a única adaptação de game que eu já vi que de fato segue a história do jogo. Então, mas esses jogos que eu acho que precisam de mais carinho e eu tenho vontade de fazer uma live. Também. Não, Godzilla não merece, não. Não merece. Mano, precisa de mais carinho esse jogo. Quando eu cheguei no PS3, os jogos que mais marcaram foram, sabe, foi Uncharted, porque eu sou muito fã de Indiana Jones, então Uncharted foi, tipo, um jogo que foi praticamente feito pra mim, e é clichê, mas The Last of Us é um jogo fantástico, que tá muito no meu coração. E eu fui muito viciado por Assassin's Creed por um tempo, mas hoje em dia, tipo, foi a minha decepção gigante. Hoje em dia eu tenho asco de Assassin's Creed por isso. Eu fui viciado em Assassin's Creed também, mas eu fui viciado em Assassin's Creed, tipo, ano passado. Eu zerei todos. Não, eu fui, tipo, 2012, e eu zerei todos, e eu achava tão foda, e eu achei, cara, que história incrível que eles estão criando por trás de tudo. Aí eu descobri que a Ubisoft tava só de sacanagem, eles não tinham nenhuma ideia do que estavam fazendo. Não, quando você chega ali pelo Revelations, você já tem uma noção de que eles não sabem porra nenhuma do que eles estão fazendo. Não, no Revelations eu tava acreditando ainda, e eu tava super hypado pelo 3, eu comprei o 3 na estreia, eu fui lá, tipo, felizão jogar, aí terminou o 3 e eu, então, né, que merda. A partir do Revelations eu já
jogava só pra me divertir, já não tinha mais imersão nenhuma dentro da história, já não me importava com os personagens nem nada. Eu fui otário. O Black Flag, por exemplo, eu zerei, joguei, me diverti sendo um pirata, mas basicamente isso, sem O qualquer... Black Flag, eu sei que todo mundo falou que é muito bom, mas eu nem zerei porque eu já tava já decepcionado já, então eu joguei só um pouquinho. Já nas expansões do 2 eu percebi que era uma desgraça. O Black Flag nem parece um Assassin's Creed, é basicamente um jogo de pirata, e eu achei isso bem legal. Eu percebi, mas sei lá, não tava muito no espírito na época. Os rumores é que eles queriam lançar um jogo de piratas, mas não queriam fazer uma franquia nova. 100%. Eles não sabem. E outro que tem que citar também é o Bioshock Infinite também. E o System Shock que eu joguei depois, mas são realmente pequenas obras-primas. E o Bioshock Infinite tem uma história que é muito, muito, muito boa. Que eu acho que é melhor que qualquer filme de ficção científica nos últimos muitos anos. Pô, o John não jogou o Braid, não? Não. Eu sei por alto, mas eu não joguei, não. Caramba, devia ter jogado, John. Eu acho tua cara o jogo. Mas só mais uma coisa, só mais um jogo que eu cheguei a citar, mas eu não falei do tamanho da importância, que é o Knights of the Old Republic de Star Wars, que eu sou completamente apaixonado e Darth Revan é o melhor personagem de Star Wars de todos os tempos. Só isso que eu queria falar mesmo. Eu nunca consegui jogar, eu passei minha infância toda tentando jogar, tentando baixar aquele jogo, fazer funcionar, mas não rolava, que meu PC era muito ruim, então eu perdi. A jogabilidade dele eu acho uma merda, mas se você tiver com vontade de jogar, você meio que... se você focar na história, tiver com vontade de jogar, você abstrai essa parte do combate, que é meio bem cagado. Cara, o Star Wars que eu joguei muito aquele Battle... Como é que é? Battlefront. Battlefront. Eu achava muito legal que você escolher o cenário que você quisesse, o personagem que você quisesse. Eu achei muito da hora isso. Star Wars que eu tenho... Eu acho foda porque o Knights of the Old Republic, ele tem um plot twist no jogo que é um plot twist melhor do que o do Império Contra-Ataca. Eu acho muito. Anos de cultura pop, eu não consegui escapar dele. Quando eu joguei, eu tava completamente limpo, eu não sabia. Quer dizer, eu já tinha lido pessoas falando, já tinha visto em fóruns e tal, pessoas falando que tinha um puto de um plot twist, então eu já esperava que teria um plot twist, mas eu não sabia o que era. Aí eu ainda consegui me surpreender jogando, e achei muito do caralho. Mas o Kylo Ren é uma reskin, né, do Darth Revan. Não. Visualmente lembra um pouco. Não, cara. Lembra um pouquinho, mas... Lembra, pô, a máscara, o capuz, assim, ele lembra. É porque ele é pose, ele fica imitando a galera. Não, Pô, mas agora eu quero agora o Murilo jogando Metal Gear 3, eu quero gravar ele vendo lá jogando o final do jogo. Eu quero ver eu vou jogar dele. Todos, eu pretendo jogar todos. Eu quero a reação do Murilo, tipo React. Agora o Murilo também joga numa velocidade incrível, cara. Tipo, o Murilo fala, vou baixar agora Metal Gear. Aí Cara, é porque eu tenho um problema. É por isso, na verdade, é por isso que eu evito até me viciar em jogo. Porque quando eu me vicio, eu não consigo parar de jogar. Eu tenho esse problema. Eu fico jogando, eu varo, sei lá, eu não consigo parar. Ele zerou o Witcher 3 2 vezes em um mês. Não, eu zerei The Witcher 3, aí depois eu zerei o 1, zerei o 2, aí zerei o 3 de novo. Em um mês? Meu Deus. Nesse tempo dava pra ter jogado muito Godzilla, cara. Eu quero dar umas considerações finais pra Max Payne em geral, especialmente pelo 2, que eu acho que o 2 tem um senso de metalinguagem incrível que as pessoas têm que dar mais atenção. Eu acho que eu já falei sobre isso, mas eu prefiro o Max Payne 1. Eu prefiro o 2. O 2, cara, o gameplay do 1 eu acho melhor. Até pela parte do slow motion, do bullet time é muito melhor no 1. Mas a história do 2 eu acho muito, muito espertinha, muito engraçada e muito cheia de toques meio geniais, como lidar com o videogame. Olha, ele é legal, mas eu ainda gosto mais do primeiro. Vocês estão tentando estender a conversa para que eu não possa falar de Dark Souls, mas não vai. Vai lá, Renan. É todo seu. O podcast é todo seu agora. O último jogo que eu quero citar, que é Prince of Persia, pra deixar o Renan feliz. Tanto a trilogia do Sands of Time. John! Meu Deus, o John, a gente fala do jogo só bonito. Uma biblioteca inteira. O do 2 é o melhor. Eu fiquei me segurando pra não falar muito jogo, o John tá metendo a rola no bagulho. Mas eu falei jogo que presta, Gustavo. Nossa, beleza. Eu ia citar agora Red Dead Redemption, mano, porque ninguém falou até agora.
Vocês gostam? Eu Quê? adoro. Todo mundo gosta. Red Dead Redemption. Todo mundo gosta, Adoro eu nem bug. falei porque eu tava querendo falar coisas mais pessoais, mas Red Dead Redemption é foda. Tinha um bug que eu descobri que sempre acontecia, que era o seguinte: você nascia no salão, pulava do segundo andar pro primeiro andar, andava na diagonal, batia num cara sentado e você era teletransportado pro céu e morria. Caía no chão e morria. Isso era um bug? Sempre acontecia. É. Que barra. Se eu fizesse exatamente isso, sempre acontecia. Eu acho que eu não Caraca, zoei que muito no medo Red disso. Dead. Eu fiquei muito focado na história no Red Dead, então eu acabei não Eu zoando zoei, muito. Nossa, eu tacava os laços nas pessoas, saía com o cavalo. Era E o genial. problema do Red Dead é que eu ficava investido na história, então eu me sentia mal sendo filho da puta, estilo GTA, porque eu me importava com a redenção do John Marston. Eu nem sabia que esse cara. Eu joguei pela história, porque a história do jogo é fantástica. Não, assim, é boa, assim. Boa. Eu joguei mais pra falar mesmo. Não, eu sei, eu tô zoando, mas eu jogava mais pra roubar cavalo e matar pessoas em slow motion. O que Vai mais lá, eu Renan. lembro é tentar matar um puma com a faca. Aquilo foi difícil. Mas enfim, vou falar. Vai lá. É. Bom, as coisas mais antigas que eu me lembro de jogo foi Final Fantasy VI, que eu tenho um primo que é mais velho do que eu, e quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, ele jogava bastante Final Fantasy VI e eu via, não entendia porra nenhuma, eu entendia que tinha um cara andando no mapa, de vez em quando fazia um aí entrava numa luta lá, ele ficava lutando contra os bichos, e aí eu joguei muito Final Fantasy VI sem entender o que estava acontecendo. Até que de tanto jogar eu comecei a entender. E aí isso estabeleceu o meu gosto por jogos de RPG, tanto JRPGs quanto mais tarde CRPGs. Quando eu descobri jogos como... Eu não me lembro, não tenho certeza qual foi o primeiro CRPG que eu joguei, mas... Ô, Renan, rapidinho, já que você entrou no assunto do RPG, você ou outra pessoa daqui já jogaram Rigar ou Raigar? Eu não sei, eu sempre pronunciei Rigar, que é de RPG. Saudades do Rio. Caralho, é muito bom, mano, é muito bom. Vocês já jogaram a trilogia? Porque é uma trilogia, vocês sabem, né? Não, Mano, é muito joguei não. bom, cara. Porra, é muito bom. Eu lembro Outro Deus que eu ia Feito citar, nossa, beleza, como é que é velho, o eu nome? tô muito mal. Rigar. Saudades do Rei. É um jogo de Rigar é foda, Rigar, eu não sei exatamente a pronúncia, eu sempre pronunciei É Rigar. o que tem Cara, aquele escudo que tem uma corrente? não. Ele é um barbudão gordo, cara, o Rigar. E ele é o herói. Cara, não. O Gustavo É que não jogou foi- Riga Saudades do Rei, não. Tenho certeza. Eu Joguei, esqueci o nome cara. dos outros, cara. O Soldados do Rei é o primeiro, mas tem os outros dois que são muito bons. Eu só conheço Raigar. tudo com a corrente, é o Raigar. O Raigar Cidades do Rei é um jogo zoadíssimo de RPG De RPG Maker. E o Deus é feito no Paint. Sim, Essa Deus coisa, é feito cara. no Paint. É muito bom. Ah, boneco procurei agora bizarro no feito no Google Paint. e encontrei. Pesquisa aí, Miguel. Rigar, coloca Deus pra você ver como é que é. Eu tô vendo aqui. Esse meu gosto por Vamos chamar. Final É muito- Fantasy VI, É muito bom. ele me levou aos jogos de RPG Maker, inclusive os jogos de RPG Maker, talvez foi o início, o que começou a fazer com que hoje em dia eu tivesse me dedicado à literatura escrita foi justamente tentar fazer histórias de jogos de RPG pra botar no RPG Maker. Nunca fui bem sucedido. Eu tentava também, mas dava um trabalho da porra, eu acabava desistindo. Dá um trabalho Eu fiz da um porra, jogo mas- Dragon's Company o nome. Era. O cara jogava. Foi mal, Renan, mas o cara jogava no RPG Maker, aí o jogo era todo de fantasia. Só que aí você descobria que tudo era uma mentira e era controlado por uma empresa futurista chamada Dragon's Company. É porque, na verdade, eu acho que eu nunca me dediquei o suficiente. Tanto é que o nome do jogo que eu tentei fazer era Foda, o Preguiçoso. O nome do cara era Foda. Então, acabei nunca me dedicando muito, nunca levei muito a sério. Eu acho que poderia ser uma continuação digna de Riga de Cidades do Rei. Eu também. Ou então, no mínimo, um crossover no futuro. Que Oh. Riga de Cidades do Rei é quase uma Kunaíma, só que do RPG Maker, tá ligado? O cara é preguiçoso, só faz merda, sai fazendo coisa, sai batendo em todo mundo, não sabe o que o porra tá fazendo e vai lá e... Cara, eu ria muito naquela parte da vaca, que você tem que ir lá fazer alguma coisa com a vaca, aí você tropeça na merda, ele fica todo sujo de merda. É muito do caralho esse jogo. Murilo, eu Não, joguei. pensando bem, Riga de Cidades do Rei é uma adaptação de Macunaíma para o RPG Maker, só pode. Eu acabei de ler Macunaíma agora, e agora lembrando da história do Riga de Cidades do Rei, é a mesma coisa. Só que com um cara gordo. Faça um vídeo sobre isso, Renan. É muito bom, Quer cara. jogar? Depois ele se casa, ele vai no inferno resgatar o amigo dele, que é um touro, na verdade. É muito bom, é muito bom. Eu joguei aqui no Google Imagens. Sabe quem apareceu nas imagens? Quem? Macunaíma. Não, Unifrido. Porra, Anifrido. Jogando o jogo. É um jogo que vale É, a mas pena. Riga era muito foda. fazer um.
na stream. Inclusive, acho que deveria Não, sério. fazer. Vale Na a moral, John, você deveria fazer uma live de Riga e estudar de Riga. Então, pena. só se vocês se juntarem comigo, então. Porra, eu topo. Beleza. Então bora. Mas enfim, depois RPG Maker. Joguei vários jogos de RPG, tipo Chrono Trigger, e joguei Breath of Fire. Não dá pra dizer que eu joguei todos do Super Nintendo, porque a Super Nintendo tinha jogo pra porra. Mas eu cheguei a jogar até o RPG da Sailor Moon. Eu sei que Eu eu joguei, é uma das minhas maiores falhas como gamer, porque eu não joguei tudo. Joguei muito pouco, só joguei meia hora. Mas tá na minha lista de jogos de RPGs a zerar, que eu fiz recentemente, e tá lá Earthbound. E Eu já depois zerei, disso, é bom. eu quero zerar. Nada, quero zerar todos, mas é um projeto ainda futuro. E depois disso, comecei a jogar jogos tipo Red Alert, que eu me viciei no Red Alert e em Warcraft 2. Embora eu não seja tão voltado para jogos de estratégia, eu sempre tive esse gosto por jogos de estratégia com Red Alert e Warcraft 2. Agora eu não tenho gostado do Warcraft 3. Joguei bastante Diablo também. O 3 eu não gostei, porque pegou muitas mecânicas de WoW, eu não curti muito isso. E teve uma fase que eu gostava muito de Resident Evil, jogava todos. E como todo bom fã de Resident Evil, não fã Nutella tipo o Murilo e o Gustavo, eu de início odiei o 4, porque o 4 não foi um bom Resident Evil. Você tá errado. Cara, Deus, cara, não. Deixa eu falar. Eu concordaria completamente com você se você Ouço. citasse, tipo, o 5, beleza, mas o 4 não, o 4 é perfeito. Não, sabe o que é? O acho que tá 4 já perfeito, é cara. controle bom. O 4 já é O controle 4, bom. o 4 é uma ótima evolução do jogo. Sim, Relaxa, o deixa eu 4, falar. cara, bem, O peraí. 4 não é um bom Resident Evil. Deixa o cara O acabar. divisor entre o. Calma aí, Peraí, Gustavo. eu ia falar. O 4 não é um bom Resident Evil porque ele perde a fórmula do survival horror e trouxe a tendência de jogos que deveriam ser de terror, mas se tornaram de ação. Por isso que eu digo que o 4 é um Resident Evil ruim. Além de que tem um time skip do 3 do 4. Não, Code Verônica. porra, esqueci o nome da porra do jogo. Do Code Verônica pro 4, que não faz sentido nenhum, que a Umbrella é destruída e você, porra, a Umbrella que era o símbolo do jogo, a gente não jogou pra acabar com ela. Então, pra alguém que era fã de Resident Evil, o 4 não é um bom Resident Evil. Mas o 4... Você gosta do Code Verônica? Você prefere o Gosto. Code Verônica? Não, assim, eu gosto muito do Code Verônica. Não? O 4, eu acho ele um jogo muito bom, e um jogo que revolucionou os jogos de ação e de tiro em terceira pessoa, enquanto pensando nele fora de Resident Evil. Mas ele é um jogo ótimo. E minha relação com ele foi... Ele é um jogo ótimo, eu só não acho ele um bom Resident Evil. Mas depois eu tive que aceitar ele como um bom Resident Evil porque lançaram o 5. E o 5 foi o 4 só piorado. Aí eu não, o 4... era um bom Resident Evil. Quer dizer, o 5 era um bom Resident Evil também. Aí, infelizmente, lançaram o 7, eu nunca precisei admitir que o 6 era um bom Resident Evil. Não, o Nunca 7... precisei aceitar O 7 tá bem legal. qualquer coisa relacionada a 7. Apesar de tudo, eu admito que eu tenho boas lembranças do 5, porque eu joguei tudo com co-op com a minha ex, então... Eu boas gosto do lembranças. 5, cara. Eu gosto do 5. Eu tenho uma historinha de romance Cara, com o 5 também, porque eu joguei o 5 primeiro e depois eu joguei o 5 junto com o Tassi. Então foi bem legal. Não, É tipo, E eu adoro, meio- e eu adoro a cena em que o Chris soca uma pedra. eu gosto do 5 mais do que a maioria dos fãs de Resident Evil. Eu acho que, apesar de não ser tão bom quanto o 4, eu não entendo porque as pessoas desprezam tanto ele. Mas... Eu gostava muito daquele eu Albert não Wesker gosto caricato que ficava aparecendo e desaparecendo e falando, there you are. Eu adorava aquilo. O que eu não gosto do Ah, 5 é porque no tem final não é a Jill que ajuda o Chris a derrotar a porra do vilão da série, saca? Tipo, Resident Evil 1, ele e Jill enfrentando o Wesker, aí no 5, Chris e a personagem aleatória que foi introduzida naquele jogo derrotam o vilão da franquia. É porque a Jill teve que ficar com aquela boss fight ela controlada, aquela boss fight que demora meia hora, você tem que arrancar o negócio do peito dela. Mas ela já tava bem depois, ela melhorou. Mas sei lá, eu entendo. Achei É porque eu acho que é só porque deram um reboot em Resident Evil que não teve disso. Porque quando o Wesker morreu, eu não acreditei. Tipo, ele ia voltar. Se não tivesse dado reboot, ele ia voltar, obviamente. Mas não deram acho reboot, que ali não. ia voltar, não. Então, Acho que ali não ia voltar, não é. mas falando, tipo, deu essa guinada de tom completa, sabe? Ah, sim. É porque, não, eu digo assim porque vai sair agora um DLC, que vai ter um atraso, já era pra ter saído do 7, que vai ser estrelado pelo Chris. E aí vai ser mais de ação, time em primeira pessoa. Resident Evil é que eu acho essa fórmula de survival horror que ele criou muito boa. E, por exemplo, eu tenho uma opinião polêmica de que, por exemplo, Amnésia não é survival horror. Eu acho que Amnésia é um jogo de terror, mas não survival horror. Porque eu acho que Resident Evil 1 formalizou o gênero
E ele tem um estilo muito diferente do que jogos de horror estilo Amnésia tem. E é um estilo mas eu acho Cara, eu que gosto muito do Alone in the Dark também, eu acho bem legal, você considera? Alone in the Dark é um Primeiro. jogo muito bom, principalmente o The New Nightmare 4. Mas o primeiro não veio antes de Resident Evil, O não é? primeiro- Survival? Ele é o avô do Survival Horror, mas eu considero Resident Evil como o primeiro jogo de Survival Horror porque foi o jogo que criou o termo. Só que até que tem essa, porque Resident Evil tem esse lance do Survival, mas a verdade é que nem criança, eu não tive medo de Resident Evil de verdade. Não é um Cara, jogo do pra dar 4, medo. mano, aquele cara com uma motosserra, com um Não, saco na cabeça. Dá uma adrenalina, Mas você já, mas assim, não dá mas já medo, jogou. Mas vocês jogaram Resident Evil Remake, o remake do 1? É muito bom. Eu acho o melhor Resident Evil. Eu acho também, eu acho o melhor Resident Evil, É o remake. muito É bom. Eu muito eu bom. não joguei. Inclusive, assim, eu acho um dos melhores remakes da indústria dos jogos em relação a como eles conseguiram pegar um jogo antigo, modernizar, mas sem mecânica e ainda assim funcionar para os jogadores antigos. Sim. Ele é perfeito, cara. Eu adoro esse jogo. Ele é realmente muito bom e deveriam ter mais remakes assim. Inclusive, eu espero que o 2 siga essa linha. Mas alguém aqui é Ah, é, porque tem. Verdade, tem o remake do 2 em desenvolvimento, né? Sim. Pô, 2 é massa. Tomara que seja nesse estilo. Algum fã de Silent Hill aqui? Nunca Cara, joguei eu isso joguei- aí. Cara, eu Mas- joguei mas- alguns, só que não os clássicos, cara. Eu joguei tipo, mais recentes. Não. Cara, o 2, eu zerei eu zerei mais tarde, eu joguei uns anos atrás. Me deu medo ainda. De verdade. Sim, o Silent Hill dá medo. O Resident Evil não. Mas o Resident Evil Ah, é mano, eu mais tenho medo um lance daquele de elementar, ser um aquele filme B. bicho azul. É porque o Resident Evil, você, até pelo título original dele, que é o Biohazard e tal, você entende que é todo um negócio biológico e tal, acidente biológico, são zumbis, etc. Quando a parada mexe com o espírito, gosto mano, aí é outra coisa. Ah, não, é. Quando fala Se de é pra ter espírito... medo, se é pra ter medo, tem que jogar aquele das garotinhas fotógrafas. O Esqueci Fatal agora o nome. Frame. Fatal Frame, ou então uns jogos de terror coreanos que começaram a sair com o É, eu- computador, tipo, acho que é Dreadout. Mano, os coreanos são São insanos, muito bons. cara. Falar nisso, eu Jogo sempre achei de muito. terror que vem de Falar alto. nisso, cara, eu sempre achei muito forçado quando surgiu aquele Slenderman. E um monte de canal no YouTube começou a fazer, sei lá, vídeo jogando essa porra. E eu não achei nada demais, né? Sim, cara, eu achei tão babaca e eu achava tão forçado as reações da galera jogando. Ah, sim, era aquela coisa. Ai, meu Não, Deus! sim. Gritava. Socorro! Socorro! Porra, tomar no cu, não vi nada demais na merda do Não, jogo. não, É tipo aí eu reação ao trailer. A maioria das reações que tem, tipo, no geral, é umas coisas forçadas, tá ligado? De susto, essas porra. Atualmente a gente tá na época, Mas- na era Five Nights at Freddy, então. Dessa era de jogos, tipo, online de terror, eu acho o Slender um dos mais interessantes, cara, um dos mais criativos. Porque, tipo, é um jogo mais pra jogar, tipo, com os amigos. Não é um jogo foda e tal. Drogado, coisa assim. Acho que funciona Mas, nessa tipo, acho que tem uma continuação que fizeram depois, tipo, é a mesma lógica do Slender, daquele que é na floresta, só que, tipo, numa mansão, e você tem que pegar objetos, que é um... Cara, eu acho muito da hora. Então, um jogo besta, mas eu acho daorinha. Cara, esse negócio de pegar objeto, sabe o que me lembrou? Eu não sei se vocês gostavam disso também, mas teve uma época em que eu curtia muito entrar no. Tipo, UOL Jogos, Fliperamas, essas paradas assim, e jogar aqueles Fliperama. joguinhos de flash que tinha de escape, que você tinha que Total, pegar cara. itens e escapar de Total. uma sala. Cara, eu Não, adorava, Eu- eu adorava esse tipo de jogo. Você falou do Cara, Clique Jogos foi minha vida, velho. Clique Jogos foi incrível. Fliperama. Tinha um lá que era um Esse tivesse motoqueiro, que sido tinha uma banda de rock foda. Eu adorava Ele esse tipo de tem jogo. que ficar E é interessante que no Resident Evil 7 tem algumas partes que é exatamente isso. Tem uma parte específica no Resident Evil 7 que é exatamente isso. Você tem que tentar sair de uma sala. Aí tem os Então- itens e tal. Então eu preciso indicar um jogo pra você. Era um jogo de DS originalmente, mas tá relançado pra PC na Steam, que é o 999. Sim, o jogo é tudo nessa... O gameplay é tudo nesse negócio de escapar de salas, encontrar coisas, só que a história é uma das melhores histórias que eu já vi em um videogame de todos os tempos. É incrível. Tipo, é um negócio que você fica explodir sua cabeça. É uma É, trilogia. cara, overpriced demais. Ah, mas dê um jeito, porque eu recomendo demais. É um jogo incrível. Sério, Olha só. Aí um jeito. Olha, já dei um jeito. não, dê um jeito. Roubem um banco, alguma coisa, porque é foda. Eu joguei pra DS e é um dos jogos que tem uma das visões mais inteligentes da tela do DS que eu já vi, porque eles vão pra uma Vou dar metalinguagem uma olhada. genial. Fala o nome de Qual novo. o nome? É Qual o nome? 999, é nine persons, 9 door, 9 hours, alguma coisa assim. Só que a trilogia é Zero Ah. Escape. Beleza, vou dar uma olhada. Eu adoro jogo de Pera aí, skate. É um jogo de... é a trilogia toda ou só o 999?
Na Steam, eu acho que estão encontrei vendendo. aqui. Na Steam Só dá estão pra vendendo os comprar dois de hoje, primeiros atualmente. juntos. Estão vendendo os dois primeiros juntos e o terceiro separado. Cara, pera aí, eu não tô achando. Achei. Achei. Pô, a eu história ver é incrível. E o segundo eu acho que tem a história mais megalomaníaca que eu já vi na vida. Porque eu nunca vi uma coisa acertando plot twist, né? Que 9 Maneiro, hours. vou- 9 versus 9 hours é e 9 hours. É esse. Vou dar uma olhada. Eu Eu tenho que recomendo. jogar ele também. É super cult, é meio cult ainda, pouca gente conhece, mas todo mundo que jogou adorou, porque é muito bom. E é uma mistura de escape com visual novel e o jeito que ele Mas lida também com o essa... Nintendo DS teve tanto jogo que eu acho que ninguém conhece todos os jogos que tem. Mas esse é o tipo de jogo que eu adoro no DS, sabe? Eu não era muito chegado em Mario Kart, essas coisas, mas esses jogos são... É a razão pela qual eu tinha... Ok, eu lembrei uma coisa. Muita gente falou de Super Mario. Então, o Super Mario ele não foi muito significativo pra mim. Um jogo que foi significativo pra mim foi o Super Mario RPG. Lembrando que... O All-Star, não é? All-Stars, não é? Saiu até Não, o acho remake que não. dele agora, recentemente, é o Super Mario RPG, o All Stars, né? Mesmo. All-Stars, é o mesmo. É Mario e Luigi, na verdade. Hoje em dia é Mario e Luigi, assim, o nome da franquia. Não, no Luigi porque não tem o Luigi. Oi? Acho que Não tem o Eu acho Luigi, que também como é teve que uma vai ser o Mario Luigi? Mas Não, você é tá falando hoje em do dia Mario é Luigi? Mario e Luigi, a franquia de Mario RPG Super- agora. eu acho que Não, é sim. Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Esse do Mario Luigi, eu sei qual é que você tá falando. Eu cheguei a jogar, é bem legal, mas ele tem uma pegada bem diferente do Super Mario RPG. É, o RPG tem esse, mas acho que é que ele acabou sendo Não, então, uma continuação mas agora espiritual do Paper Mario depois. Superstar Saga o nome. É jogo, é parecido. Cara, agora que vocês falaram de Mario RPG, eu lembrei de um outro joguinho que eu gostava, que era Pateta e Max. Era muito do caralho. Sim, é legal, né? Goof Troop. Pô, essa época de Super Parece- Nintendo, os jogos da Disney eram muito fodas. Mas Sim, o sim. Paper Mario também é Não é pra Super bom pra caramba. Nintendo, os jogos eram muito fodas. Renan, massa véia. Pô, mas cara, Super Nintendo os jogos eram muito fodas. Cara, vocês chegaram a jogar Tekken Sim. Sim. de luta? Na eu locadora. joguei todo Tekken, cara. Eu achava muito da hora, cara. O 5 é um dos jogos mais bonitos que eu vi no Play 2, cara. Eu achava muito da hora. O jogo de luta que mais tem uma conexãozinha é o Mortal Kombat mesmo. Eu prefiro King of Ah. Fighters. Eu sou do grupo do Street Fighter. Eu também. Street Fighter é mais bacana. Eu Street Fighter é muito foda. Eu entendo, é que eu acho mais acessível os Mortal Kombat, então acho que foi por isso que eu fui mais pra esse Porque lado. tem PS4 e a gente jogou Super Nintendo. King of Fighters. Mas eu joguei Super Cara, Nintendo. Eu joguei Super Nintendo, eu joguei a trilogia no 64, pô. Depois a Nintendo parou de ganhar Mortal Kombat. Sim, mas no 64 tinha Olha. a trilogia toda. Eu não tive meu Nintendo 64, John. Tô esperando sair o Eu clássico. tava tentando fazer um histórico assim, falando da evolução do meu curso como gamer, mas está se estendendo demais o podcast e agora eu vou falar do que é importante. Dark Souls. Negócio. Chegou Muita gente o pensa melhor em Dark momento, Souls. o melhor momento agora. Pensa em Dark Souls só como aquele jogo que é difícil e é feito para ser difícil, para só gamer de verdade jogar e coisa e tal e coisa e tal. Mas isso não é verdade. Isso é um papo muito raso, uma observação muito rasa sobre o jogo. De fato, a dificuldade faz parte dele, mas ele não é uma dificuldade que seja uma dificuldade, digamos, restritiva. Eu acho que a parte principal do Dark Souls, ela não é a dificuldade, e sim a forma como a história é apresentada, o clima e a atmosfera que o jogo quer passar. O objetivo é passar um cenário grandioso, épico, onde tudo é maior que o personagem, tanto música, tanto cenário, quanto adversários, e que é uma experiência mais ou menos solitária, já que pontualmente você pode ser os outros jogadores, mas que o jogador está sempre sozinho, em geral, sempre sozinho naquele ambiente grandioso, tendo que enfrentar desafios também grandiosos. Eu diria que seria algo um pouco semelhante ao que Shadow of Colossus busca passar, só que de uma forma diferente. E nisso, a dificuldade que o jogo tem, ele serve para passar essa narrativa dele, a narrativa de superar os desafios e de sempre estar seguindo em frente. E Caraca, que bonito. ele não chega a ser... Ele é, de certa forma, um pouco punitivo, principalmente o primeiro, que ainda estavam medindo como fazer isso, mas ele não é tão punitivo assim como as pessoas dizem, porque o lance dele é que as mortes, elas fazem parte da construção da narrativa. Então, em Dark Souls, quando você morre, o jogo, toda a construção da história do jogo, do ritmo do jogo, ele é feito para que a morte, a derrota, ela não seja
simplesmente uma perda pro jogador, simplesmente algo que, tipo, Zé Mané, você perdeu. Ele é mais algo do tipo, eu perdi, mas eu descobri que esse inimigo aqui, se eu rolar, nesse ataque, eu consigo uma vantagem sobre ele. E é sempre isso o jogo, você vai morrendo, mas você vai dando um passo a mais, até que você finalmente triunfa sobre os desafios. E como a morte tá bem entranhada no gameplay, mesmo morrendo várias vezes, não fica algo que parece pouco natural. Que muitos jogos você vai jogando, vai morrendo, mas parece que é uma quebra na forma de jogar e acaba frustrando muito. Morrer demais, a pessoa vai acabar ficando impaciente e vai ter que dar uma descansada, mas eu acho que ele faz um trabalho muito bom de colocar isso dentro da narrativa e do clima e da atmosfera da obra. Eu acho que depende da pessoa, cara, porque eu quando eu perco, tipo, 2 vezes eu já fico puto. Mas é isso, Eu fico empolgado o Dark Souls, até o conseguir Dark Souls, passar. eu acho que o Dark Souls, a forma como ele trabalha, ele poderia funcionar até mesmo pra você que fica puto. Porque você sempre tem a impressão de que, porra, eu vislumbrei, eu sei o que eu poderia ter feito ali, e você sempre vai tentando fazer, porque não é aquele negócio de morrer e nem sei o que foi. Tipo, você morre em Dark Souls, mas não é uma morte que é aleatória. Você tá andando, porra, morri. Normalmente você vê a morte chegando e poderia ter feito algo, só que não fez porque você não se preparou tão bem. E nesse aspecto, ele é muito sobre uma descoberta, de exploração, uma exploração solitária daquele mundo e de superar os desafios. E é por isso que eu acho que seria uma experiência fantástica se João e Murilo gravassem jogando Dark Souls. Porque eles nunca jogaram. E Prefiro nunca ter Star jogado Wars. Dark Souls é o melhor momento. Talvez, É talvez interessante eu os jogue. O quê? Nesse momento também devia ter aí uma tela música, com o Rock Balboa falando aquele discurso, não é sobre cair. É sobre a porrada que É continua sobre seguindo. quantas vezes você consegue se manter enquanto você That's how cai. winning is done. Tem um vídeo chamado, acho que, O Destino dos Undead, que é justamente um vídeo que o cara constrói uma narrativa usando cenas do jogo pra falar isso. É bem divertido. E fazer um vídeo sobre isso, Renan, também. Deixar as pessoas emocionadas. Não, mas já tem É esse mesmo, vídeo. Renan. não tem como Esse pode ser o seu primeiro vídeo pretencioso que você tava pensando em fazer. Exato. Verdade. Se eu tivesse tempo pra fazer Cara, o edições. que é interessante que tem muito jogo que é Pô. difícil só por ser difícil, né, cara? Só pra, esse jogo é difícil, mas, tipo, pelo jeito esse é... I wanna be the guy. Faz toda uma... tá ligado? Isso aí é mais Assim, interessante. o primeiro- pelo jeito. Não, O mas primeiro tem- jogo, ele tem uns momentos em que não conseguiu dosar bem o gameplay e acaba, acho que, sendo mais difícil do que deveria. Mas, assim, é um jogo muito bom. Ainda mais a forma como eles vão construindo o cenário. o primeiro, você quer dizer o Dark Souls 1 ou O Dark Souls 1, no Não Demon Souls. é o que eu tenho? Seria muito legal se você e o Murilo jogassem, justamente porque é o melhor momento para se jogar e mostrar Dark Souls é quando alguém nunca jogou, porque vai mostrar todas as descobertas da pessoa. Eu joguei o Só comecinho, que- mas não fui muito longe. Em geral, todo mundo... É isso. A primeira vez que eu joguei Dark Souls, passei do tutorial, cheguei na primeira fogueira, que é o... Pô, esqueci o nome do lugar. Mas enfim, cheguei na primeira fogueira, subi o morro, matei um monte de caveira, matei caveira, aí uma caveira foi lá e matou. Aí eu renasci, comecei a subir o morro, caralho, todas as caveiras voltaram. Dei Alt F4 e fiquei 6 meses sem jogar. Mas depois eu Eu insisti. não sei depois se esse é passei. o jogo certo pra mim, porque, cara, jogando The Witcher 3, logo no início, quando eu não sabia jogar direito, eu morria pros bandidos que você encontrava acampando. Então, Caramba, Murilo, como será ruim? eu morria muito pra aqueles bandidos que ficavam lá acampando, cara. Mas é isso, o Era um Witcher 3 saco. é um jogo que morrer é muito ruim. Mas eu acho que em Dark Souls você teria uma chance de se acostumar, de aprender a aproveitar isso. Era um saco, porque logo quando eu comecei a jogar The Witcher 3, quando o jogo ainda não tinha me fisgado, então eu tinha objetivos bem fúteis no jogo. Por exemplo, eu queria... Uma coisa que me interessou desde o início no jogo é que você tem como cortar o cabelo do Geralt e fazer vários penteados. Então eu queria cortar o cabelo. Aí eu pesquisei e vi que o cabeleireiro ele tá preso pelos bandidos lá numa jaula. Aí eu ia lá pra poder salvar o cara, pra poder eu cortar o cabelo. Eu só queria fazer esta porra, cortar a porra do cabelo. Aí eu morria pros bandidos, eu fiquei muito puto, cara. Murilo ficou que nem Indiana Jones. Bandidos tinham que ser bandidos. Bandidos. Sobre cobras, tá ligado? Bandidos. Pô, Tinham que ser bandidos. Eu queria ver Cara, o Murilo agora- jogar Dark Souls. Principalmente você, Yeah. que é muito noob em jogos. Eu acho que você tem que fazer e ir até o final. Um desafio pessoal, gravar tudo, mostrar tudo. E seu Um computador dia pega. você pode ver clicar isso em- aí. Mas enfim, eu falei tudo isso de Dark Souls pra dizer que Do Google Lagarto de minha série favorita é Metal Gear.
Agora fale sobre Metal Gear, Renan. Pô, acho que não tenho a acrescentar mais do que você falou, tirando que Cara, o 1 é perfeito, o 1 é muito bom, o 2 é queria- subestimado. Eu não sei O 2 porque as pessoas Sim, o 2 é não genial. gostam. Sim, o 2 é genial. Embora eu entenda porque as pessoas não gostam tanto de jogar ele, porque ele tava numa transição do 1 pro 3 e o gameplay dele talvez seja o pior em relação à época. Se você não quiser jogar pelo gameplay, na boa, deixa no Super Easy e joga pela história, tudo bem. Eu acho que talvez o problema dele seja que a primeira camada de história é meio chatinha, porque É o último terço quando o jogo fica insano, que é quando... sim, Sim, o 2, eu acho que ele é basicamente, ele é o Evangelion dos videogames. Tipo, os primeiros 2/3 são uma história de gênero razoavelmente normal, com alguns detalhes interessantes, e no último terço despiroca completamente, vira um negócio louco, brisado, abstrato, sobre metanarrativa. gente, sim. E a forma como ele faz é fantástica. O 3 é perfeito, o 4 é muito legal, e eu acho que um dos melhores, o melhor fechamento Sim. de uma série Sim. de jogos. O 4 é subestimado, cara, ele dá um fechamento perfeito pra história. Aliás, de jogos, de filmes e de livros, se duvidar, porque a forma como ele pega praticamente todos os elementos Sim. que tinham sido lançados, todos os personagens e junta Sim. pra finalizar a parada é magistral. E Embora na tela de gameplay não seja o melhor. sim, mas quando tava naquela última 1h30 de cutscene que fecha o jogo, quando Sim. terminou aquilo, tinham lágrimas nos meus olhos, então é só isso. Inclusive, eu fui na Videogames Live, tocou as músicas de Metal Gear, tinha o cara lá do compositor tocando Snake Eater no saxofone, foi muito foda. Que lindo. eu queria só acrescentar uma coisa rápida, que eu também tenho que sair daqui a pouco. Ah, Que é do. Que a gente tava comentando antes do podcast, só que são dos jogos baseados em filmes que eu acho do caralho, a maioria é genérico de GTA. Mas pra quem é fã de Poderoso Chefão e Scarface, os jogos do Play 2 é muito bom porque são tipo. O Scarface é uma continuação do filme, onde ele não teria morrido. E tem um botão que você clica só pra falar merda, que é sensacional. É uma das Propaganda melhores xingar. ideias da história dos videogames. Se alguém fizer um top 10 de videogames, aí coloca isso como uma das melhores ideias ever. Inclusive no jogo do Godzilla, eu lembrei agora, tem um botão que você clica só pro Godzilla fazer assim, pra, tipo, vem pra cima, aquele gesto assim. Come and get me. Você clica e ele faz assim, cara, é sensacional. E o Poderoso Chefão, Eu acho que com isso a gente pode encerrar o podcast. e o Poderoso Chefão, que você faz missões, você é um mafioso nos anos Eu acho 40. que o final perfeito do podcast é nem a gente se despedir, deixar o Gustavo falando, aí fade out, tá ligado? Godzilla. Quem ouviu até aqui, se quiser que John jogue Dark Souls, ou então Murilo, fale nos comentários. Ou que você quer que eu jogue Godzilla. Ok. Quem quiser que eu e o Murilo juntemos pra jogar o jogo da Pantera Cor-de-Rosa. ou então Rigor e os Soldados do Rei. Também. Não, Riga Não, mas ainda tem, mas ainda depois tem, Dark a, Souls. tem a jogatina que a gente vai fazer de World of Warcraft. Eu, Ah, Renan, verdade, Rafael, verdade. Murilo e John. Pô, Tibia? Dá pra fazer, Tibia também. dá pra fazer essa E Tibia, semana. eu acho, Vamos fazer. inclusive, No um dos Tibia, melhores vídeos do YouTube é de Tibia. Aquele do Daniel Paladino soltando firewall e matando o cara. Gente, Daniel Paladino na minha frente, jogou uma Madball. Jogou duas Madball. É, Madball. Cara, é muito bom. Tá me matando, gente, tá me atacando. Cara, um dos vídeos míticos de World Melhores of vídeos Warcraft do chamado Tinha uma coisa Leroy muito boa Jenkins. chamada... Cara, tinha um cara chamado MC Tibiano, que era um cara que fazia rap de Tibia. Aquilo foi